Fala galera, beleza? Pedro Neto na área, estamos chegando com tudo. Pessoal, vídeo de hoje super importante, porque eu vou mostrar aqui para vocês como a maior mentira dita pelo Lula durante todo esse processo eleitoral caiu por terra. É isso mesmo, vou expor o quanto esses esquerdistas são mau caráteres, são desonestos intelectualmente e o quanto eles são capazes de mentir apenas para conseguir mais votos. Mas antes disso eu queria pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você considere fazê-lo neste exato momento. Também é muito importante que, caso você esteja assistindo os nossos vídeos, esteja gostando dos nossos conteúdos, que você considere curti-lo. Basta clicar nesse joinha aqui embaixo escrito curtir e você estará validando o nosso conteúdo. E com a sua validação, o YouTube entenderá que esse conteúdo é interessante para ser direcionado para cada vez mais pessoas. Mas o principal, meus amigos, é que neste momento você clique nesse botãozinho aí da pausa e compartilhe esse conteúdo. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de famílias, no seu grupo de amigos, enfim, em todas as suas redes sociais, porque essa é a melhor forma desse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. Mas antes de irmos ao assunto principal desse vídeo, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que seria cômica se não fosse verdade. Dá uma olhada nisso aqui, na composição ministerial do Lula. As apostas certeiras para o ministério de Lula, segundo os próprios petistas. Só um parêntese aqui. Apostas certeiras, eu vou aqui defender o jornalista. Não é que ela está validando as indicações que o Lula fará. São apostas dela que ela entende que realmente se concretizarão. Ou seja, é um furo jornalístico. Dá uma olhadinha aqui. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é cotada para assumir a chefia da Casa Civil, posto que já ocupou no governo da Dilma. Gleisi Hoffmann, meus amigos, que competência essa senhora tem para fazer parte, para ficar à frente do ministério mais importante, que é por onde tudo passa. É como se fosse o ministério dos ministérios. Não tem competência nenhuma, assim como os outros ministros que o Lula também indicará não possuem nenhuma competência para esses respectivos cargos. Dá uma olhadinha nisso aqui. Nos últimos dias, também voltou a ganhar força entre os petistas o nome do deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, para chefiar o Ministério da Economia. Meus amigos, o Ministério da Economia, na minha opinião, é o ministério mais importante de todos. Embora a Casa Civil seja basicamente ali o ministério no qual é o chefe dos outros ministérios, porque é por lá que tudo passa, entendo que o Ministério da Economia é o que dita os rumos da nossa nação nos próximos 4 anos. Então, ao meu ver, esse é o mais importante. E o nome cotado para chefiar essa pasta é o Alexandre Padilha. Quem é Alexandre Padilha? É um deputado federal que é médico, formado em medicina. Ele não sabe absolutamente nada de economia. E ele só está sendo cotado para liderar essa pasta porque durante a campanha do Lula, ele simplesmente foi a pessoa responsável por dialogar com os agentes do mercado financeiro, por dialogar com os empresários, por dialogar com os banqueiros. Meus amigos, isso não pode ser um critério técnico para validar uma pessoa para ficar à frente da pasta mais importante dentre todos os ministérios. Esse ministério não é para qualquer um. Tem que ser um economista muito bom. A Dilma, por exemplo, indicou o Guido Mantega, que era um economista, mas um economista muito ruim. Foi o pior ministro da economia da história do nosso país. E o Lula não perde esse hábito de indicar para essa pasta, para a pasta de economia, gente que não sabe nada de economia. É só vocês se lembrarem que lá em 2002 ele indicou Palocci. E quem era o Palocci? Além de ser um dos fundadores do PT, braço direito do Lula, que depois foi preso, que devolveu 42 milhões. Ele também era médico. Ou seja, será a segunda vez no qual o Lula indicará um médico para ser ministro da economia. Meus amigos, isso aqui seria cômico se não fosse trágico. É o fim, meus amigos. Tempos sombrios nos esperam, mas dá para ficar pior. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha quem o Lula está cogitando para ser o ministro das Relações Exteriores do nosso país. Dá uma olhada nisso. A equipe da coluna apurou que hoje 2 pastas são as mais cotadas para Haddad, o poste do presidiário, que durante a campanha de 2018 ia no presídio se consultar com o Lula. O Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior. Meus amigos, o ministro das Relações Exteriores do governo do Lula será o Haddad. Relações Exteriores, que é um cargo no qual, como prerrogativa, você precisa dominar, falar diversos idiomas. O Haddad, ele não sabe falar português. Como que ele vai se reunir para dialogar com os gringos, para dialogar com os americanos, com os chineses, com os russos? Ele não sabe português.
eu fico muito triste de saber que boa parte da nossa população preferiu que essa turma voltasse ao poder, sendo que do outro lado temos nada mais, nada menos do que o melhor presidente da nossa história. Mas essa culpa eu não carrego. Eu votei em Jair Bolsonaro. E dá uma olhada aqui, porque num mar de tantas notícias horripilantes, pelo menos uma notícia boa. Dá uma olhada nisso aqui. Janones nega que será ministro de Lula e fala em cumprir mandato. Menos mal. Fico feliz em saber que um ser abjeto, no qual a única coisa que ele sabe fazer bem é contar mentira, é divulgar fake news, um ser que sequer sabe quem é o presidente da Argentina, porque segundo ele o presidente da Argentina é o Macron, que é o presidente da França, ele não sabe nada, ele não sabe que é o presidente da França, ele não sabe o presidente da Argentina, ele não sabe nada de nada. Fico feliz de saber que pelo menos esse senhor, esse ser abjeto, inescrupuloso, que tem problemas mentais, não será ministro do nosso país. E dá mais uma olhadinha aqui nessa matéria que é extremamente importante. Olha o que o UOL publicou. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora não é uma publicação da página oficial do Lula, da página oficial da Gleisi Hoffmann, da página oficial do PT. Isso aqui é uma publicação do UOL, um jornal, um veículo pseudo-jornalístico, um veículo pseudo-sério, mas que na prática eles só fazem isso. Eles só fazem proselitismo para um ex-presidiário condenado por 15 juízes em todas as instâncias possíveis. Olha isso aqui. Isso aqui é o cúmulo do fim do jornalismo. Leonardo Sakamoto, pacificação do Brasil, passa por punir Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu. Homem, eu te pergunto, pseudo-jornalista Leonardo Sakamoto, qual crime o presidente Jair Messias Bolsonaro cometeu? Se você clicar no link dessa matéria, não vou ler aqui porque é muito grande, basicamente diz que o Bolsonaro tem que ser preso por charlatanismo. Isso sequer é tipificado no nosso Código Penal. É uma coisa de maluco. É uma utopia. Eles querem prender o presidente por nada. É o que o professor Olavo de Carvalho sempre dizia. O professor Olavo, que foi o maior cientista político da história da nossa nação, ele falava exatamente isso. Ou você prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou, ao chegar ao poder, os comunistas te prenderão pelos crimes que você nunca cometeu. Esse é um hábito que os comunistas possuem desde 1917, de prender inocentes por crimes nos quais eles nunca cometeram. E dá pra ficar pior, né, meus amigos? Infelizmente, hoje eu só trago notícia ruim pra vocês. Olha isso aqui. Olha como os esquerdistas são seres nojentos. Esse senhor aqui publicou: Lula, eu autorizo acabar com o sigilo de 100 anos do pior presidente da história. Lula, eu autorizo o golpe que o Brasil espera. Olha isso aqui. Eles estão fazendo uma espécie aqui de um meme com o Lula quebrando o sigilo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É porque esse senhor aqui provavelmente não entende nada de política e nem do que compõe os valores que são pagos com o cartão corporativo. O presidente Bolsonaro, ele sofreu um atentado. O sigilo no seu cartão corporativo faz parte da segurança nacional. E por quê? Porque a partir do momento que você revela, por exemplo, quanto que um presidente gastou numa viagem que ele fez para São Paulo, quantos quartos ele alugou e quanto ele pagou em cada quarto, é muito fácil de saber quantas pessoas, quantos seguranças compõem a equipe da comitiva presidencial. Isso viola, isso expõe um pouco a segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro e facilita a vida das pessoas que queiram atentar contra a vida do nosso presidente, assim como o Adélio, que era afiliado no PSOL, fez em 2018. Isso aqui é o cúmulo do quanto essa esquerda é nojenta e não possui um pingo de honestidade intelectual. Isso não envolve uma coisa que tem que ser transparente. Isso envolve a segurança do presidente da República, que possui segurança, ali agora vitalícia, né, do Gabinete de Segurança Institucional. Assim como o Lula também tem segurança de lá. A Dilma também, todo mundo que foi presidente da República também goza dessa prerrogativa. E agora eu queria ir aqui com vocês no assunto principal desse vídeo. Olha isso aqui. As pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza eram 5,4% da população em 2019. A taxa caiu para 1,9% em 2020, o que corresponde a uma redução de 3,5 pontos percentuais. Em quantidade, o número passou de 11,37 milhões para 4,14 milhões de brasileiros no período. Ou seja, 7,6
23 milhões de brasileiros saíram desta situação. Vou repetir, ou seja, 7,23 milhões de brasileiros saíram dessa situação. Isso aqui faz cair por terra a maior mentira divulgada pelo PT e por toda a sua quadrilha durante o período eleitoral, no qual eles blasfemavam dizendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro ia entregar um país com milhares e milhares de pessoas passando fome, com um aumento na miséria e na extrema pobreza. Na realidade, o momento em que o Brasil teve uma piora no índice de Gini, que é o índice que é utilizado para medir a desigualdade social de um país, foi nos governos do PT. O PT entregou o Brasil, quando eles saíram do poder, um país com uma piora no índice de Gini, que é o índice utilizado para medir a desigualdade social de um país. O presidente Bolsonaro ele fez exatamente o oposto. Ele diminuiu em mais de 7 milhões de pessoas a quantidade de gente que saiu da linha da pobreza. E o que é linha da pobreza? Segundo o próprio Banco Mundial, é basicamente aquelas pessoas que ganham ali em torno de R$10 por dia. Infelizmente, viveriam ali uma condição muito difícil, quase que impossível de viver com esses valores. É exatamente isso. O Banco Mundial considera em extrema pobreza as pessoas que recebem até $2,15 por dia. Então, meus amigos, é por isso que eu sempre digo para vocês, precisamos de mais canais de direita, no qual façam exatamente aquilo que nós também fazemos, que é combater a desinformação e restabelecer a verdade, porque são anos sombrios que nos esperam. E precisamos de vozes que façam antagonismo a esse desgoverno que assumirá no dia 1º de janeiro. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Que vocês tenham um início de semana abençoado na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e os.